ofício aí pedindo voo da aeronáutica lá pra terra indígena Yanomami que vocês estão ignorando e eu não quero saber por quê. Então eu, como seu superior hierárquico, eu tô ordenando que vocês imediatamente respondam afirmativamente esse ofício e faça logo essa porra desse voo. Do contrário, você tá dispensado do comando da aeronáutica, assim como vai fazer um passeio na puta que os pariu. Alguma dúvida, comandante? Não, com certeza. Porra, sabe? A recusa da aeronáutica coincide com a volta de inúmeros voos ilegais e clandestinos de garimpeiros entrando e saindo na terra indígena quase um ano depois que o Ministério da Saúde declarou uma emergência sanitária e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a operação de retirada dos garimpeiros. Esse áudio que vocês escutaram agora faz parte do podcast Medo e Delírio em Brasília, dias 384 a 387. Lula, Malditos Milicos e Yanomami, de 20 a 23 de janeiro de 2023. Ei, não é 2023, já é 2024. Cristiano, seu lixo. Eles erraram lá no podcast, tá errado ali no Spotify, pode ver. E a gente não reparou, erro aqui também. O Medo e Delírio em Brasília atualmente é o meu podcast preferido, principalmente depois do fim do Foro de Teresina. E esse episódio foi excepcional. Sobre ele, Helena Palmquist escreveu: Medo e Delírio, edição digna de Oscar, com as estrelas Rubens Valente, Carapanã e Anarcofino, dando um panorama bem completo sobre o que está em jogo na emergência Yanomami. Nossa história enquanto país colonizador e genocida, com forças armadas que querem destruir indígenas. Como o formato podcastal não tem imagem, eu escolhi ilustrar o áudio com a imagem do Lula, o presidente Lula do Bussunda, que para mim ainda é o mais simpático de todos os clones do Lula, incluindo o original. Durante o governo Bolsonaro, o podcast Medo e Delírio começava sempre com o seguinte convite: Bora passar raiva? Agora, no governo Lula, eles adaptaram. E eles falam assim: Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! E esse é o grande dilema deles, né? E eles realmente não estão passando pano. E é por isso que esse episódio sobre o garimpo na terra indígena Yanomami foi tão bom, tão especial. Tem um momento em que eles perguntam assim: Lula, vem cá, se você tá sendo refém e não pode atuar em favor dos povos indígenas, se os militares estão te sequestrando, dá uma piscadinha aí no olho esquerdo pra gente. Tamanha a indignação com a paralisia do governo diante dos malditos milicos que não estão trabalhando na desintrusão da terra indígena Yanomami com o afinco que a questão merece. Eu também sou um grande fã do Medo e Delírio em Brasília, e não é apenas por causa da questão Yanomami que ele faz um sussurro, né? Fala: Lula, se você tiver sendo estão ameaçando você, sequestrar alguém da sua família, pisca o olho e tal, na coletiva. É por causa, de maneira geral, da absurda postura de colocar o José Múcio na defesa, um bolsonarista, e de não forçar a punição dos generais, e de basicamente estar de joelho para os militares o governo Lula está de joelho dos militares desde o começo do governo. A gente entende, de certa forma, que é o jogo da política, mas a brincadeira do medo e delírio é isso. A gente está chocado com a falta de ação e de punição aos criminosos, aos crimes relacionados à pandemia, contra a democracia, enfim, tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, que parece que vai ter anistia, né? Essa é a questão central. Né? E cada vez mais a questão do genocídio Yanomami vai se tornando, vai caindo na conta do governo, como o podcast Medo e Delírio enfatiza tanto. Então, essa questão de
passar pano, esse limite entre passar o pano e tentar passar um pouco menos de raiva do que a gente vinha passando no governo Bolsonaro, não é uma questão só do pessoal do Medo e Delírio, é uma questão de todos nós. E é sobre isso que a gente gostaria de falar hoje. O episódio do Medo e Delírio foi tão profundo, tão amplo, tão completo, que eu fiquei pensando até o que a gente pode falar agora sobre a questão do garimpo na terra Yanomami, depois de um trabalho tão caprichado como feito pelos meninos do Medo e Delírio. Não temos mais nada a dizer, apesar da importância, da urgência de falar sobre essa crise, do garimpo nas terras indígenas de modo geral. Eu estava nesse estado até que eu vi uma postagem digna de comentário no ex-Twitter. A postagem é de AAF Wallace Lopes. Ele é um servidor do IBAMA, né? Ele se apresenta assim, agente ambiental federal do IBAMA, mestre em engenharia ambiental e especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental. Expresso aqui opinião como diretor da ASEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista de Meio Ambiente. Wallace comenta uma reportagem publicada no portal G1, intitulada Ações do Governo Federal contra garimpo ilegal são ineficientes e área devastada cresce 7% na terra indígena Yanomami, diz ISA. E a matéria é ilustrada por um servidor do IBAMA, de costas, uniformizado, olhando para uma série de veículos certamente ligados ao garimpo que estão sendo incendiados. Em relação à matéria, o Wallace comentou: que tortura de dados foi essa socioambiental, né? Referindo a uma pergunta dirigida ao ISA. Vocês contrataram o Evaristo de Miranda? Dizer que a área desmatada cresceu 7% para concluir que as ações foram ineficientes? E ainda fazem isso usando uma imagem do IBAMA, que foi o órgão que mais trabalhou na terra indígena Yanomami? Aí ele continua: se for para torturar os dados, poderíamos perguntar o que é 7% de incremento diante dos 520% entre 2018 e 2019 nos dados do PRODES da terra indígena Yanomami. Poderíamos dizer que no PRODES de 2023 da terra indígena Yanomami, a taxa caiu em 95% e que estamos muito bem, obrigado. E aí ele mostra um gráfico que mostra que realmente o incremento de 2023 foi muito pequeno em comparação com o incremento dos anos anteriores. Poderíamos ainda dizer que o desmatamento na terra indígena Yanomami em 2023 atingiu apenas 0,056% de todo o seu território. Mas não fazemos isso por responsabilidade com a sociedade. É claro que está longe de seu ideal. Inclusive, há várias reportagens sérias apontando as verdadeiras falhas. Os próprios indígenas têm apontado os problemas, as causas e as soluções. Todos reconhecem o esforço e a capacidade dos servidores do IBAMA para a entrega dos resultados, que só não são melhores porque as pessoas costumam ignorar a necessidade de investimento nos órgãos ambientais. Jornalistas sérios apontam que Forças Armadas cobram R$1 milhão por dia para dar assistência às operações. Cientistas comprovam a ineficiência de gastos exorbitantes com as Forças Armadas. Enquanto isso, servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio em todo o Brasil travam uma verdadeira batalha para garantir o fortalecimento das instituições ambientais que comprovadamente dão resultados. Sobre isso, nenhuma menção de apoio do Instituto Socioambiental e de nenhuma ONG. Por quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar
minha total solidariedade e apoio ao Wallace. Eu entendo perfeitamente a indignação dele. Os servidores do IBAMA estão passando por um processo difícil de paralisação, lutando por melhores condições de trabalho, melhores salários, planos de carreira, e eles merecem isso mais do que ninguém, porque o colapso ambiental, climático do nosso país vai afetar gravemente toda a sociedade brasileira, e eu não estou vendo uma mobilização nacional em apoio a esses servidores que são os verdadeiros guerreiros da linha de frente, aqueles que podem de fato fazer uma diferença pela preservação ambiental. Não existe possibilidade, não existe esperança nenhuma de vitória na luta ambiental sem a participação dos servidores do IBAMA, e por isso eles precisam ser recompensados com melhores salários e um plano de carreira que torne a opção de ser um servidor que luta pelo meio ambiente, torne isso uma opção de vida atrativa. Com relação à reportagem do G1 falando em ineficiência no combate ao garimpo, ilustrada por uma fotografia do servidor do IBAMA, a minha amiga Beatriz Diniz comentou: quem escolhe a imagem para ilustrar uma matéria não é a fonte, é o editor. Eu também observei que a imagem, para mim, é o reconhecimento da luta do IBAMA, apesar das dificuldades. Mais do que isso, né, Rodolfo, que a gente vem repisando aqui, falando com bastante frequência e reforçando a necessidade de uma ampliação brutal da quantidade de fiscais e de servidores do IBAMA mesmo. A gente falou já, apesar de eu não ter os números aqui de cabeça, mas todos sabemos que existem locais na Amazônia onde existem um fiscal para um território equivalente ao estado de São Paulo, ou coisa do tipo, assim. Então, quer dizer, no Cerrado, em qualquer lugar, na verdade, né? Para você fazer as leis ambientais serem cumpridas, é preciso fiscalização. Ninguém faz isso por amor no coração, por amor à natureza. Então, e a gente tem um déficit enorme. Além uma coisa que não foi muito dita, é o risco de trabalhar como agente fiscal do meio ambiente. É uma profissão de alto risco, né? Ela precisa ser valorizada e precisa ser protegida. Essa necessidade de abertura de concursos e de contratações para multiplicar, não é nem dobrar, é triplicar, quadriplicar. Se o Lula realmente quer, como ele prometeu que o governo dele seria no Egito, ainda antes de começar o governo, que ele seria um governo de proteção da natureza, uma questão fundamental é multiplicar a força do IBAMA, do ICMBio, de todos os órgãos ambientais brasileiros, né? Contratando muita gente e reforçando o trabalho de quem já está lá, né? O Wallace Lopes, muito gentilmente, me respondeu dizendo que eu entendo que a imagem é um reconhecimento da luta do IBAMA, porque a minha visão sobre o problema é bem diferenciada da maioria das pessoas. Você tem conhecimento profundo sobre o assunto, ele disse. Wallace, eu agradeço muito a gentileza. De fato, eu sei alguma coisa sobre garimpo, porque eu acompanho o desenrolar dos fatos na terra indígena Kayapó desde 1997, quando os garimpos ali de Maria Bonita estavam desativados, e eu vi aquelas feridas abertas ali na beira do Rio Fresco. Eu acompanhei quando os garimpos começaram a voltar novamente, ainda no governo Dilma, né? E aumentaram muito na época de Bolsonaro. Só um pequeno comentário, uma coisa que eu acho importante sempre reforçar também, é que na época de Bolsotemer, né? Isso é uma coisa bem... A gente esquece de jogar essa conta no colo do Temer e dos golpistas que tiraram a Dilma. Quer dizer, na verdade, a gente fala muito do período Bolsonaro, só que é o período Bolsotemer, né? As coisas começaram... Então eu tenho certeza que Temer também foi leniente, mais leniente ainda do que a Dilma, e a coisa piorou no Bolsonaro. Mas de maneira geral, tudo que a gente pode acreditar ao Bolsonaro pode ser acreditado ao Temer nesse novo período que começou a partir do golpe de 2015, né? Isso é importante sempre ressaltar. Eu vivo aqui na beira do Rio Xingu, é uma região que só tem florestas porque é cercado por terras indígenas, e eu falo com
participo das audiências públicas, eu ouço as aflições dos povos indígenas com seus territórios todos contaminados por garimpo. Eu sei que a questão do garimpo está muito longe de estar resumida à terra indígena Yanomami. A gente precisa começar a discutir garimpo em terras indígenas de forma geral. E, enfim, então eu sei uma ou outra coisa sobre o assunto e espero colaborar com a discussão. E realmente, de fato, eu dou o braço a torcer, eu concordo com a sua indignação, não em relação ao Isa, que não tem nada a ver com a escolha daquela fotografia, mas ao G1, né? A palavra ineficiência, junto com a imagem do servidor do IBAMA, não é bem-vinda, né? Para quem olha rapidamente e lê ineficiência do governo e vê a foto do servidor, pode pensar que o ineficiente aí é o IBAMA, enquanto que o IBAMA está bravamente lutando em péssimas condições, fazendo tudo o que pode. Seria muito melhor se fosse uma imagem do Exército, né? O Exército, que é o grande ator que está falhando no combate ao garimpo às terras indígenas. Seria muito melhor se fosse uma imagem do Exército junto da manchete que fala em ineficiência no combate ao garimpo. Agora vamos discutir o relatório do Instituto Socioambiental propriamente dito. Eu confesso que quando olhei o relatório eu não vi distorção de dados. Eu achei um relatório bastante correto e bastante honesto. Quando eu comentei que eu não vi tortura de dados, o Wallace postou esse gráfico abaixo, em que vocês veem uma linha azul, né, que é o desmatamento acumulado nos anos do governo Bolsonaro em função do garimpo, e essa linha muito mais baixa, cor de laranja, que é o desmatamento acumulado agora no novo governo Lula. E escreveu: olhando para esse gráfico, a conclusão por ineficiência é bem mais difícil. Além disso, falar em 7%, sabendo que 2 anos antes falávamos em 520% de aumento, também depõe ao contrário. Diferentemente dos impactos da pecuária sobre a floresta amazônica, em que a área desmatada é o elemento principal, no caso dos garimpos, a área desmatada é realmente minúscula, como o Wallace bem observou. E o grande problema não é a área efetivamente aberta pelos garimpos. O grande problema é o trânsito de garimpeiros e a contaminação do rio causada pelas atividades de garimpo. Então, por que o relatório do Instituto Socioambiental se foca na área desmatada? Eles fazem isso porque são os dados que eles têm acesso. Eles não têm como estimar a quantidade de garimpeiros andando pelo território Yanomami. Mas calcular a área desmatada é muito simples de se fazer usando imagens de satélite. Então os dados disponíveis são esses. Outra diferença em relação à abertura ao desmatamento ligado à pecuária é que no caso da pecuária, o desmatamento em si é o grande problema, né? E o impacto ambiental, né, o desastre ambiental é a abertura da floresta. Já no garimpo, o problema é que a atividade garimpeira continua acontecendo. E toda aquela área que já foi impactada anteriormente, já foi aberta para a realização de atividades garimpeiras, continua funcionando. Então, a gente tem toda aquela área que foi aberta durante o governo Bolsonaro, que pode ou não ter atividade de garimpo, não dá para verificar pelo satélite, mas pode ser que esteja acontecendo. É possível que os garimpeiros estejam trabalhando naquelas áreas, né? Eles percebem que é mais difícil abrir novas áreas por causa de uma atenção maior do governo. O governo anterior não estava nem aí para nada, queria mais que tudo fosse tomado pelo garimpo mesmo. Então agora existe alguma preocupação, muito longe do ideal, porque as Forças Armadas não estão atuando, não é por causa do IBAMA. O IBAMA está fazendo tudo o que pode e o que não pode para combater o garimpo, e as Forças Armadas estão boicotando esse processo.
né? Então a gente tem toda aquela área que foi impactada para estabelecimento de garimpos, que podem estar funcionando, e além de toda aquela área, ainda houve um aumento de 7% na área, né? É isso que o ISA está mostrando, e é muito grave que eles ainda estejam não apenas trabalhando, mas expandindo a atividade, né? Então, os dados não são torturados, os dados são reais, lamentavelmente reais, mostram uma situação muito grave, que não diz nada contra o IBAMA. Diz contra os esforços do governo federal, de modo geral, principalmente o Lula como chefe das Forças Armadas, né? E aí, nesse ponto, o Medo e Delírio é excelente, né? Porque eles mostram o Bolsonaro, quando o Bolsonaro queria trocar o chefe da Polícia Federal, ele fala, troca o chefe, se não puder, troca o chefe dele, se não puder, troca o ministro, mas tem que resolver isso aí. Então, é o Bolsonaro falando o que Lula deveria estar falando, né? Aí tem uma fala do Malafaia também no mesmo episódio do Medo e Delírio, que diz alguma coisa assim, o senhor é o chefe das Forças Armadas, tome uma atitude, se eles não te obedecerem, bota na cadeia. É o Malafaia falando pro Bolsonaro para tomar uma atitude antidemocrática qualquer. Mas o recorte cabe muito bem para a situação atual, né? Lula é o chefe das Forças Armadas. E se as Forças Armadas não estão atuando da forma que se espera no combate ao garimpo, e elas são as culpadas por esse aumento de 7%, que o ISA faz muito bem em apontar no seu território, no seu relatório, desculpa. Se as Forças Armadas não estão atuando decentemente, é culpa também do presidente Lula, que não está impondo o seu poder constitucionalmente definido de chefe das Forças Armadas. É isso. Vamos passar pano? Não. Mas vamos tentar passar um pouco menos de raiva? Pode ser. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.